Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos como realizar o Revit Model Checker, a verificação de integridade do modelo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço para que clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo, principalmente para alguém que se beneficiaria deste tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Primeiro ponto, se você ainda não tem o Revit Model Checker instalado no seu computador, primeiro é só digitar no Google mesmo, Revit Model Checker, digita no Google e um dos primeiros resultados é inclusive o do site da Autodesk, o interoperability.autodesk.com, que eu já deixei aqui então, aqui já aberto, para a gente só pegar e simplesmente fazer o download. Se o seu botãozinho de download não habilitar, daí provavelmente vai te abrir uma próxima tela para você inserir o seu login, nem que seja o login de conta de estudante, pode ser também. E você fazendo esse login habilitando o download, peço para que você instale ele com o Revit fechado. Porque plugin, language pack e assim por diante, algum outro adicional que você adiciona ali, né, pro software, o ideal é que ele, por motivos até mesmo de segurança, ele esteja fechado para que você rode e consiga estar acessando aquilo que é de instalação nativa do software, e ao você abrir ele já carregue com esse plugin. O BIM Interoperability Tools é um plugin gratuito da própria Autodesk para você rodar a integridade do modelo. Pode ser também que alguém tenha digitado desta forma aqui. Se você digitou o BIM Interoperability Tools desta forma, daí o primeiro link provavelmente da Autodesk, se você clicou, provavelmente abriu esta página aqui. Daí esta página de BIM Interoperability Tools, na verdade, mesma coisa, você pode pegar aqui, né, por exemplo, o Revit Model Checker, né, porque por enquanto só existe esse Model Checker exatamente para o Revit. Então, clicando aqui, você também chegaria no mesmo lugar para habilitar o botãozinho de download. Fez download, instalou, daí eu vou aqui, só voltando aqui para o Revit, vamos lá? Vou comentar aqui que eu tô aqui com uma casinha da Caixa Econômica Federal, que inclusive, se você quiser saber, né, como realiza ela, eu fiz um passo a passo de Revit do zero, em que essa casa ela é realizada com base em uma imagem. Daí, se você não assistiu, recomendo que você veja no link abaixo que eu vou estar colocando na descrição deste vídeo, como fazer o Revit Architecture a partir do zero. Tem um vídeo abaixo que recomendo que, se você ainda não viu, veja depois então. E essa edificação, que ela tem essa planta aqui, né? Só mostrar aqui em vista de planta. Dela em vista de planta, ela tem aqui essas dimensões. Uma casa de 2 dormitórios, daí um banheiro, uma cozinha, uma varanda e uma sala de estar. Daí essa aqui também tem aqui ela com relação ali à implantação dela, né? Nesse lote. Aqui as 4 muretas. E se eu for ver aqui, ela aqui no 3D, né, seria exatamente este modelo. Quando você tem aqui o BIM Interoperability Tools, ele já instalado, ele tem essa aba a mais, né, do plugin, que ele verifica a integridade do modelo. Daí, como assim a integridade do modelo? A gente vai ver daqui a pouco ele já sendo rodado aqui, aplicado, mas só explicar rapidamente. Quando a gente tem os sistemas de tecnologia da informação e comunicações, geralmente é rodado uma verificação da integridade desse sistema. Daí seria o processo, o procedimento, seria chamado de Model Checking. Daí, aquilo que realiza o Model Checking, né, seria o tal do Model Checker, né, igual ao do Revit Model Checker, que ele verifica a integridade do modelo, né? Como assim? Ele não vai verificar a estética superior deste modelo, ele não vai verificar se esse modelo que você criou é mais bonito em relação a outros demais. Ele não vai verificar também a verificação de interferências. Não é objetivo do Model Checker verificar a verificação de interferências, mesmo porque ela fica ali na aba colaborar e ali tem um botão, né, de fazer a verificação dos flashes, das
interferências. Não é o objetivo principal, apesar de que você poderia colocar esse item também na pontuação. Daí também não é o objetivo do Model Checker verificar a construtibilidade, a facilidade de construir esse modelo, né? Também não é o objetivo do Model Checker. E não é o objetivo do Model Checker também verificar o desempenho da edificação, que é medido através de avaliações pós-ocupação, a tal da NBR 15575. Não é o objetivo do Model Checker fazer isso também. O Model Checker, ele verifica a integridade do modelo, se ele é íntegro o suficiente para, por exemplo, inclusive, depois do projeto ele ter sido executado com base no projeto executivo, depois disso, se ele inclusive contém a integridade suficiente para ser aproveitado na parte de Facilities Management, a parte de manutenção predial, que seria, depois do projeto ter sido executado, esse projeto BIM, ele não ser arquivado, ele não morre com a execução do projeto, ele não é arquivado dessa forma. Se ele contém a integridade mínima necessária, ele pode ser utilizado como Digital Twin, gêmeo digital, desse projeto edificado. E dessa forma a gente consegue acompanhar em relação àquilo que foi construído, o objeto construído, o seu projeto, né, o seu objeto projetado, ele pareado, a gente consegue tanto fazer agendamento de manutenções, como também verificar o uso, a ocupação deste determinado projeto já construído. Então, para isso acontecer, né, por exemplo, quando acontece uma mudança de versão, o projeto ele não pode se corromper, a informação não pode se perder. Então, por conta disso, ele deve ser íntegro e por conta disso é realizado essa verificação de integridade, que seria o tal do Model Checker. Então, aqui eu já estou com o BIM Interoperability Tools, ele já é instalado. Aliás, é só uma observação, eu estou com o Revit em português, né? Tá aqui escrito a aba Arquitetura, aba Estrutura, aqui tá escrito Navegador de Projeto, não tá escrito Project Browser, mas ainda assim o BIM Interoperability Tools, ele mostra essa aba em inglês e as ferramentas em inglês. Mas não é um inglês complicado não se preocupe. Primeiro vamos dar o Launch, que é o primeiro passo. Daí, feito o launch, ele vai começar a rodar, ele vai abrir o BIM Interoperability Tools, e dessa forma, se você não tiver nenhuma configuração, você pode dar Open, né, rodar, ou você, inclusive, você pode estar criando um novo conjuntinho de regras para verificar a integridade. Daí, se não, aqui eu vou fazer uma pausa aqui só um pouquinho, para mostrar aqui que quando você entra aqui no Revit Model Checker, se eu pegar e rodar um pouquinho mais embaixo, repara que você pode, além de fazer o login para habilitar o download do aplicativo, você pode baixar alguns sets de configuração desse Model Checking. Daí você pode fazer o download do BIM Interoperability Tools aqui, mas mais embaixo ele tem aqui alguns, inclusive sample, para você fazer com relação ao Power BI, né, se de repente você mexe também com Power BI, mas mais embaixo você tem inclusive modelo para você múltiplos modelos para você fazendo esse tracking no Power BI, mas não era nem isso que eu queria mostrar, era aqui embaixo você consegue automatizar esse API. Daí tem PDF com instrução, né, PDF com passo a passo, vídeo também, para você aprendendo a sair utilizando. Tem aqui o Model Checking e o Sample File, inclusive, arquivos modelo da própria Autodesk, arquivos que você pode utilizar para sair testando, né, seja aqui o sample do 2021, do 2020, 2019, 2018, antes disso não tem, né, ele estava em fase beta antes disso, fase de testes, por isso que não tem antes do 2018, e daí, isso daqui que eu queria mostrar, né, mais embaixo aqui tem check set files, né, seriam os arquivos de checagem, de verificação. Daí então tem os do próprio Revit e tem também dessas outras universidades internacionais famosas, né, a Penn State, a de Michigan, a Tennessee e várias outras que você pode baixar também, né, só clicar para baixar, clica para baixar e assim por diante, baixou, daí ela já fica ali disponível para você aqui selecionando dentro do próprio Revit. Então é só pegar e sair utilizando aqui, né? Daí relembrando, isso daqui vai habilitar se você pegou e fez o login. Então se você instalou no dia anterior e no dia seguinte somente você abriu ali o computador e, por exemplo, o login, ele fez sem querer o logoff, né, saiu do teu login, né? Então
execute de novo o login, o sign-in, e na sequência você pode pegar e tá baixando, principalmente o checkset files, né, os arquivos de checagem, verificação de outros lugares também. Agora vamos voltar aqui para o Revit, vamos lá. Aqui, se você quiser, esse menu aqui da esquerda, inclusive, né, repara que ao passear em cima, ele avança, mas ele recolhe. Ele avança quando eu estou com o cursor em cima, mas depois ele recolhe. Agora, se eu pegar e abrir aqui, né, clicar nesse símbolo de maior, esse símbolo de menor, ele avança ou ele recolhe aqui esse menu lateral. Então, isso, se você preferir, deixar ele aqui exposto para ficar mais fácil de enxergar as configurações gerais, configurações avançadas e assim por diante. Aqui, nessa parte aqui da General Settings, as configurações gerais, eu vou dar Open. E aqui no Open, daí o Open, repara que ele abre aqui, ao clicar no Open, ele abre aqui o Autodesk Model Checker Configurator for Revit. Daí, então, nessa parte, eu vou pegar o Best Practices, as melhores práticas do próprio Revit, recomendado pela Autodesk. Mas repara que o meu aqui, ele já tem esses Public Library, essas bibliotecas públicas de rotinas de checagem da Denver, da Penn State e assim por diante, outros BIM Standards que podem ser utilizados, né, para fazer essa verificação de integridade, esse tal de BIM Compliance, que o pessoal fala tanto também. Aqui eu vou estar utilizando esse critério, eu tô com o Revit 2020 aqui aberto, então só por isso eu vou pegar aqui o Best Practices, as melhores práticas da versão equivalente que eu tô mexendo aqui, que é o Revit 2020. Selecionei ela e vou confirmar aqui embaixo com OK. Daí beleza, OK. Daí na sequência ele já entrou aqui, né, porque vai estar utilizando aqui este critério, e aqui então as melhores práticas para Revit 2020, e aqui então, aqui embaixo, basta só simplesmente salvar e confirmar, Save and Close. Eu vou pegar aí, salvar e fechar. Salvei, fechei. Daí ele fala que não tem... Deu errinho, oh meu Deus, eu vou dar um OK. Não tem suporte para o caminho dado. Então, não tem problema. Se acontecer isso daí, o que acontece não tem problema não se preocupe. Daí deu errinho, pera um pouquinho. Daí então, se deu erro, vamos aqui no setup, às vezes é um pequeno enrosco. É que às vezes o que acontece, ele ou falha a comunicação com o servidor na nuvem, que guarda essas configurações, daí o launch ele falha. Pode ser também que no lugar onde você instalou, não sendo o caminho default, talvez ele não tenha encontrado na sua máquina onde foi instalada essa rotina que vai ser rodada para verificar a verificação aqui da integridade. Então, nesse caso, se falhou, vamos aqui no setup, se aconteceu o mesmo probleminha no seu, e nesse setup aqui de Model Checker, agora, na sequência, vamos experimentar aqui, selecionar o Revit 2020 Best Practices, ou aquela lá que você desejar sair utilizando. Aqui eu vou pegar a 2020, que é o que eu estou utilizando aqui. Vou confirmar aqui com OK. E aqui, repara que vai ser este Current Check Set, esse set de verificações, conjuntinho de verificações. E aqui embaixo já confirma aqui o nome, né, da verificação que eu selecionei. E também tem aqui o que está ticado, ele vai verificar, né? Por exemplo, Model Performance, a performance do modelo. Se eu pego e clico nele, né, eu cliquei nele, daí aqui adiante, repara que ele está me mostrando que ele vai verificar a performance do modelo em relação ao tamanho do arquivo, em relação àqueles warnings, né, os avisos. Não sei se você repara, mas às vezes quando você modela, o Revit acende em laranja geralmente, ou a cor que você personalizou em opções, e mostra onde é que está aquele warning, onde é que está aquele aviso. Então ele vai verificar aviso também, famílias carregáveis, aquelas que poderiam ser purgadas e assim por diante. Daí é tudo isso que está ticado, ele verifica. Se você desticasse, não verificaria aquele item. Aqui eu vou ticar. E se você não ticasse esse item, por exemplo, ele não verificaria a modelagem, né, por exemplo. Aqui eu vou deixar tudo marcado então. E na sequência, eu deixando aqui tudo marcado, eu vou pegar e vou dar Save and Close. Vou pegar e vou salvar e fechar. Salvei e fechei. Primeiro, a gente então selecionou a configuração do check set, a configuração do set, né, que vai ser verificado, o conjuntinho a ser verificado. E na sequência, agora eu vou dar Run, eu vou rodar. Eu vou aqui rodar. Vamos lá. Eu pedindo para rodar, eu tenho aqui o modelo que eu estou mexendo, ele está aqui.
ele já está aqui aparecendo. Inclusive, uma curiosidade, se você trabalha com arquivos linkados, os links, repara que aqui o meu link, ele tá aqui, ele aberto, né? Ele tá com aquelas, esses três aqui raiozinhos partindo dele, e aqui embaixo também. Isso quer dizer que se eu tivesse algum objeto linkado aqui dentro, né? Por exemplo, aqui essa casinha contém aqui somente a arquitetura, mas se eu tivesse linkado a estrutura, por exemplo, dentro dela, e eu quisesse nessa verificação verificar tanto a arquitetura como também a estrutura, nesse caso eu ativaria aqui este link. Ele verificaria também, além deste arquivo que está aqui aberto, aquilo que está linkado dentro dele. Geralmente eu prefiro fazer em separado, né? Se eu quisesse verificar isso tudo, eu queria verificar somente aquilo que é especificamente, exclusivamente, somente da estrutura, porque daí eu tenho relatórios em separado, é um pouco mais fácil de saber onde é que está o problema de integridade, mas isso aí é uma prática minha, eu prefiro então fazer aqui sempre sem verificar os links. Eu prefiro deixar sempre ele dessa forma. Daí, dessa forma, então, eu já tenho esse modelo adicionado, né? Se não, qualquer coisa adiciona o correto. E aqui eu vou dar run. Eu vou pegar e vou rodar o report. Rodar relatório. Vamos lá. Daí, deixa ele rodar. O quanto tempo vai demorar, em parte, é claro, depende do computador que você está utilizando, mas depende muito também, depende muito do modelo que você está utilizando. Se é um modelo que o tamanho do arquivo é muito maior, é muito grande, né? Se de repente o arquivo que você está verificando, ele contém vários problemas de integridade, vários warnings, né, por exemplo, ou de repente você utilizou este projeto aí, neste projeto você trouxe algumas importações, né, como assim? Às vezes você traz uma família que não é nativa do Revit, o componente que foi modelado em algum outro lugar, daí você traz ali um objeto que às vezes é do SketchUp, às vezes do 3ds Max, e não foi modelado como família do Revit. Daí o que acontece? Você vê aquela malha toda triangulada, aquele mesh, aquela malha toda triangulada. Então, quando você vê isso, que não é também um objeto nativo, a chance de mais futuramente ela causar algum tipo de corrupção no arquivo, daí, nesse caso, é claro que ela impacta na integridade do modelo, impacta negativamente, como também o que acontece é que o seu próprio modelo, quando você insere vários desse tipo de componente, que ele é mesh, ele é malha, não é geometria nativa do próprio Revit, ele pesa no processamento, né? Não é pesar de ficar o tamanho do arquivo mais pesado, mas ele pesa no processamento, nos núcleos, nos cores ali do processamento, do processador que você utiliza aí no teu computador. Daí, então, o que acontece é que, às vezes, você até mesmo na hora de girar no 3D orbitar, daí você percebe que o modelo parece que está fazendo animação stop motion, ele vai ali travando na hora de virar, de rotacional para visualizar ali o 3D orbitar, e também tem grandes chances de determinadas vistas parecer que está meio travado no processamento. Só de às vezes dar zoom in, zoom out, você percebe que fica pesado de processamento. Então, esse excesso de importações também é algo que acaba impactando muito, né, no seu modelo. Outra coisa que às vezes impacta na integridade do modelo seria, logicamente, os warnings. É claro que às vezes você tem uma entrega que é muito urgente, é muito mais importante entregar a qualquer custo do jeito que você conseguir na data limite. Nesse caso, talvez você atropele vários warnings, né, vários avisos que o Revit vai te acendendo em laranja, que ali talvez seja bom verificar depois. Isso daí, depois daqui a pouco eu mostro, dá até para você verificar pelo ID, né, o warning, o aviso, para tentar solucionar. Isso dentre vários outros critérios que podem estar acontecendo aí para você verificar. Esse procedimento, ele demora um pouquinho no computador que eu estou utilizando, mas daqui a pouco eu já retorno aqui para mostrar, né, claro, o resultado. Daí, repara que agora ele abriu, até que não demorou tanto, não. Ele mostra para mim quantas checagens, quantas verificações foram rodadas, a porcentagem, o percentual de atendimento, aonde que falhou, e também os erros que houveram aqui na verificação de integridade deste modelo. Daí, este daqui, da forma como eu acabei fazendo essa casinha da Caixa Econômica Federal, esse residencial, essa unidade unifamiliar, ela deu 71% de conformidade com essa verificação de integridade, de acordo com essas regrinhas. Se você quiser rodar mais para baixo,
tem aqui onde é que está o problema, onde você pode pegar e simplesmente expandir para verificar o que poderia ser feito. Então, por exemplo, na parte de Project Settings, se eu abrir esse modelo no Project Settings, eu posso ir diretamente aonde porventura haja algum tipo de problema. A localização está perfeito, alguns outros lugares, no entanto, se você quisesse abrir para ver aqui o resultado das áreas e volumes, abrir para ver aqui o Project Browser Organization, tudo aquilo que é listado, daí dá para ser visto aqui. Daí, assim como a gente clica para abrir, dá para clicar para fechar. Aqui esse triangulinho, eu posso abrir, eu posso fechar. Aqui onde deu problema nos elementos de modelagem, daí eu posso aqui expandir. Daí eu vou aqui expandir. E expandindo eu posso rodar mais para baixo. E rodando mais para baixo, repara que aqui eu tenho objeto que foi espelhado. Daí então aqui eu posso pegar e abrir os objetos que foram espelhados e verificar no que eu sem querer dei mirror, e dependendo do caso pode ser que não seja tão interessante fazer isso. Dependendo do caso aqui eu relevo, não tem problema, mas se fosse por exemplo uma porta que é o lado da dobradiça e o lado da abertura e o jeito como você vai instalar aquele marco da porta é muito importante, e se você deu mirror, daí ela se chama porta com abertura direita, só que na verdade ficou vice-versa esquerda, daí eu tomaria cuidado. Agora se não tem problema, por exemplo é uma cadeira, ela pode ficar espelhada para cá ou para cá porque ela não tem nenhuma informação relevante se ela for espelhada. Então é um mobiliário de cadeira, por exemplo. Então nesse caso, para mim não chega a ser relevante, mas seria interessante de verificar caso a caso se de repente dá algum tipo de problema. Daí aqui talvez essa porta eu verificaria se tem algum tipo de problema, por exemplo, mas a cadeira não teria problema no meu ponto de vista, porque é uma cadeira simples que ela é simétrica e não tem nenhum detalhezinho que fique à direita ou à esquerda especificamente. Daí, mas aqui não chegou a acontecer problema de modelagem, que tenha ID de warning. Daí eu queria mostrar o warning aqui, mas esse aqui não teve. E vamos lá, antes que eu feche essa janela, o que acontece é que o meu dê 71%. Pode acontecer que algumas verificações de integridade dê uma nota vermelha. Uma nota vermelha seria abaixo de 70%. Se apareceu 69%, se apareceu 30% de conformidade de integridade, eu tomaria um certo cuidado, porque significa que está com várias importações. Como assim? Às vezes engana porque não está com a malha triangulada, que é o que eu estava comentando. Mas vai que é um equipamento que foi feito, por exemplo, no SolidWorks, daí o pessoal importou e colocou ali os conectores MAP, os conectores de mecânica hidráulica e também elétrica, e nesse caso ele parece certinho porque ele não triangulou a malha, mas ele é geometria importada também. Daí nesse caso seria na parte de modelagem, ele detecta a importação. É um ponto a ser observado, pensado também. Ele provavelmente impactaria para baixo a sua nota. Daí 100% é extremamente difícil, mas 100% seria verde, de 70% até 99% seria o laranja, e abaixo de 70%, do 0 até 69%, ele seria a nota vermelha. O ideal é sempre na integridade você buscar do 70% para cima. É sempre do 70 para cima. Se deu abaixo, é bom ficar de olho. Daí, fora isso, antes de eu fechar essa janela, você pode simplesmente copiar esse relatório para depois abrir um documento de texto do Word, e ali você pode dar Ctrl V. Esse aqui é como se desse um Ctrl C de todas essas informações que estão aqui. Você pode exportar em HTML, que é o meu preferido, que ele dá um relatório que ele abre ali num navegador de internet. E ele tem também a opção de exportar em Excel. Eu só comentei que o HTML é o meu preferido porque ele não tira a configuração da diagramação que eu estou vendo aqui. Então, eu vou exportar esse HTML, mas você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V num documento de texto, e você pode, se preferir, tabular em Excel, pode também. O Excel ele fica um pouquinho extenso, mas pode ser feito também. Se eu clicar, eu vou ter que selecionar onde que eu vou exportar, daí eu vou estar exportando aqui, eu vou criar uma nova pasta chamada Model Checker, só para não misturar com as outras informações. E nessa pasta de Model Checker que eu criei aqui diretamente, e eu vou pegar e vou dar OK, daí deixa ele carregar, que na sequência ele já abre aqui exatamente onde ele salvou aqui esse Revit Model Checker. Daí então aqui eu tenho aquela mesma janelinha, aqui se eu der close ele fecha esse relatório, daí eu vou fechar ele aí, fechei o relatório.
Se de repente você fechou sem querer, é o mouse que esbarrou ali sem querer, não se preocupe, mas imediatamente após você ter fechado, você pode recuperar aqui no View Report, recuperar aqui o relatório, o último que foi gerado com este modelo. Isso se você ainda não fechou, né, por exemplo, o arquivo, não fechou sem querer o software, ele ainda assim recupera o último model checker que você rodou. Ou seja, se você está com mais de um arquivo aberto, ele vai recuperar o último model checker, vamos supor, dentre os 3 arquivos abertos que você estava fazendo essa verificação de integridade. Então eu vou fechar aqui. Isso aqui é interessante particularmente para quem trabalha com a manutenção predial e o conceito de gêmeo digital, só relembrando e reforçando. Porque ao verificar a integridade, vai que futuramente surgiu ali o Revit 2022 ou o Revit 2023, e nesse caso, mesmo que surja versões posteriores, a chance de dar ruim, a chance de dar uma falha de integridade, a chance de corromper é menor através do tempo. E também, se você exportar para um software de manutenção predial, seja ali um software, por exemplo, os da TOTUS, ou por exemplo, os da própria Autodesk, por exemplo, o BIM 360 Ops, né, também, que o pessoal utiliza bastante, ou algum outro BIM 360 que futuramente surja, também é uma outra possibilidade. Ou então você vai exportar ele para acompanhar no Archibus também, né, outro software que o pessoal utiliza para manutenção predial. Então, aquilo que você exporta como informação, não somente geométrica modelada, como também a informação que você coloca de marca de tipo, uma identificação, uma tag, né, um identificador daquela determinada informação, daquele comentário atrelado ao tipo, né, comentário de tipo, type comment. Então, esse tipo de informação que nem sequer é exatamente modelada, mas é informação deste objeto que você está aí construindo, modelando nesse seu projeto. Então, tudo isso é informação relevante que na hora de você pensar em exportar ele para um gêmeo digital, que vai ser utilizado para fazer a verificação em relação a manutenção daquele objeto construído, nesse caso, o modelo digital, ele deve ser íntegro. Então, essa é a importância dessa ferramenta da BIM Interoperability Tools, que é disponibilizada, inclusive, de forma gratuita, para você realizar esse model checker, essa verificação, que, inclusive, em alguns tipos de entrega em que é cobrada essa compliance, às vezes exigido como entregável, inclusive, não somente o IFC, não somente o Revit que você utilizou, mas também essa verificação, para ver se o modelo é íntegro. Antes que eu me esqueça, aqui na aba de gerenciar, aba Manage, você pode verificar pelo ID, a seleção por ID. Daí você cola aqui o ID do warning que apareceu ali, do componente, e daí ele mostra para você, dá para pedir para exibir, é que esse modelo ele não tem problema de warning de modelagem, pelo menos esse que eu realizei. Mas se tem, novamente, né, aqui na aba Manage, na aba Gerenciar, você pode selecionar por ID, selecionar pelo ID daquele componente que deu problema. Daí clicou aqui na seleção por ID, dá Ctrl V do ID que apareceu ali no relatório, que inclusive dava para pedir ele em HTML, cola e manda exibir. Mandou exibir, qualquer coisa, se não estiver vendo, né, por exemplo, eu vou clicar num objeto qualquer, vamos supor que esse daqui é o que deu warning. Daí eu não estava vendo, mesmo mandando exibir. Daí nesse caso, digita o comando BX de box da caixa de corte em cima dessa seleção. Caixa de seleção é o comando do BX. Daí esse box da caixa de corte, repara que ele já pega aqui diretamente a caixa de corte em cima desse elemento, a você estar verificando, né, realizando essa verificação. Terminou de fazer esse BX, clica uma vez no vazio para desselecionar e depois você destica aqui em propriedades a caixa de corte. Daí, perfeito, você já vai ter consertado, né? Se era, por exemplo, esse elemento era para dentro de editar tipo, tá mexendo alguma informação de propriedade, ou era a marca, ou simplesmente era pegar e trocar, né? Trocar ao invés de essa porta, vai ser uma outra porta que eu vou estar trocando ali. Então, esse tipo de situação você consegue estar consertando tranquilamente, também selecionando pelo ID. Então, espero que você tenha curtido. Daí, se você verificou e selecionou e viu pelo ID qual que era o problema, tenta consertar, é claro, roda a verificação depois, provavelmente a sua pontuação vai gradativamente subir até a zona laranja ou até a zona verde, que é a zona perfeita. Você pode, inclusive, baixar ali no site da BIM Interoperability Tools ali o modelo para você verificar junto, né, com o modelo recomendado deles também, ali no site da própria Autodesk.
curtiu, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Você pode compartilhar esse vídeo também, você pode comentar algo que tenha acontecido no seu modelo também, conforme você realiza, você pode colocar o comentário aí abaixo também. E nos vemos na próxima então.